Estamos na quarta parte da Praça da Alegria, neste arranque de semana. Vimos as notícias e espreitámos a indignação dos populares após se conhecer a sentença atribuída a um empresário que abateu um assaltante, depois deste já estar algemado. 11 anos de cadeia, 13 anos de cadeia para este empresário que matou um assaltante, e ainda uma indenização para a família do assaltante de 111 mil euros. É preciso salientar que o assaltante já estava algemado e sob a alçada das autoridades. Vamos ao resto da história. António Bastos é um conhecido empresário e administrador da SAD da União de Leiria. Depois de vários encontros infelizes com os amigos do alheio, o último acabaria por ficar marcado pela tragédia. Em outubro do ano passado, no final de um assalto, os nervos terão sido mais fortes do que a razão. Quando o ladrão, um toxicodependente de 42 anos, estava já algemado e rodeado por agentes da GNR, António atingiu mortalmente, com um tiro de caçadeira, ferindo ainda um militar da GNR. O caso foi julgado num tribunal de júri em Porto de Mós. Os jurados não tiveram dúvidas de que o arguido agira com o propósito de matar o assaltante, apesar de saber que, algemado, este nada podia fazer em sua defesa. O advogado de António argumentou que se tratou de um disparo acidental, mas a conclusão do acórdão foi categórica. Condenou o empresário a 13 anos de prisão, uma decisão muito longe de ser consensual. Acha que 13 anos é uma pena adequada para este caso? Bem, uma morte é uma morte, mas foi para salvaguardar os seus interesses. Parece que não tinha sido a primeira vez. A pessoa passou-se, né? E pronto, certamente já se arrependeu, mas já está. Mas quem sou eu para julgar se é muito, se é pouco? E foi uma pena muito grande, não deveria ter uma pena muito, não deveria ter pegado muitos anos, porque afinal de contas ele é uma pessoa do bem e não deveria, e o outro era um assaltante. São situações que uma pessoa a cabeça sangue frio não desenvolve as situações de maneira a poder pensar melhor. E então isso obrigou que a pessoa fizesse o que fez, mesmo estando a polícia já com o assassino preso, neste caso, pronto. Acha que a Justiça deveria ter tido em causa essa atenuante? Sim, penso que sim. Penso que sim, porque ele estava já de tal maneira perturbado tanta vez lá terem ido já mexer nas coisas que ele tinha, e que mais tarde aconteceu o que aconteceu. Pronto. Eu, se fizesse parte do júri, eu absolvia ou dava pena suspensa ao indivíduo desses, porque isto faz com que os assaltantes continuem à solta e nunca são condenados a nada. Aliás, é aquilo que temos. Absolvido da ofensa à integridade física do militar da GNR, a condenação de António Bastos assentou nos crimes de homicídio e detenção de arma proibida. A família da vítima receberá uma indenização de 111 mil euros. Enquanto não transitar em julgado, o empresário continuará em prisão domiciliária. Até lá, o recurso da defesa é certo. À margem da discussão sobre a severidade da pena está o contexto jurídico invulgar em que decorreu o julgamento. Um tribunal de júri muito comum nos Estados Unidos, mas mais raro em Portugal. É uma das pontas soltas desta história, comentada agora pelos juízes pela cidadania. Olá, Rui. Muito bom dia, Rui Rangel. Rangel está aqui connosco. Rui, justiça pelas próprias mãos, nunca. Nunca. Essa é, de facto, a primeira grande lição. A primeira mensagem, a grande lição que se deve dizer é que nós vivemos num Estado de Direito. É evidente que as pessoas reagem a quente, reagem com os ânimos e, portanto, não racionalizam os comportamentos. Mas a primeira mensagem que tem que se dizer é que, de facto, as pessoas não podem fazer justiça pelas próprias mãos. Já houve uma época, nas sociedades primitivas, em que isso acontecia e, portanto, agora não se pode fazer justiça pelas próprias mãos. Quem tem o direito de fazer justiça e de julgar as pessoas é o Estado, obviamente, através dos tribunais que representam o Estado. E, portanto, Rui, mesmo que já não haja paciência para suportar a justiça. Mesmo que já não haja paciência para suportar a justiça, mesmo que já não haja paciência para suportar esta sociedade que cada vez mais penaliza as pessoas e os cidadãos contribuintes, mesmo tudo isso, evidentemente que a mensagem não é só eu, na qualidade de juiz, que tenho que passar esta mensagem. Qualquer cidadão tem que pensar que, se agir pelas próprias mãos,
se fizer justiça pelas próprias mãos, naturalmente que vai sofrer as consequências, porque nós estamos num Estado de Direito que tem leis, tem organização, porque reparem o que era toda a gente começar a fazer justiça pelas próprias mãos. E, portanto, o que é que teríamos? Teríamos a barbárie. Voltávamos à época da barbárie e não dos Estados Mas não é natural e aceitável que alguém perca a cabeça quando pela 4ª vez é assaltado em 3 semanas? Não, o que é, tem que perder a cabeça com o Estado e com a sociedade que nós temos, que tem que garantir segurança às pessoas. Isto é, nós temos não podemos que ter um polícia à porta de Não toda podemos a gente, ter um não é? polícia à porta. Mas evidentemente que quando nós, isto é, a entrada para a Comunidade Europeia trouxe muitos benefícios a Portugal. Mas naturalmente que trouxe também, digamos, a eliminação de fronteiras, faz-os com que entrem em Portugal pessoas de toda a espécie, entram e saiam. E há mesmo situações de pessoas que entram, praticam crimes aqui e depois vão embora. E, portanto, ou seja, nós hoje vivemos numa sociedade mais complicada do ponto de vista da segurança e do ponto de vista do condicionamento da liberdade das pessoas. Mas é o Estado que tem que garantir que as pessoas não sejam assaltadas 2, 3, 4 e 5 vezes. Evidentemente que as pessoas são assaltadas. Mas, Jorge, eu nunca... Parece um ciclo vicioso. Não, mas é que não é possível passar-se outra mensagem que não seja esta. Nós vivemos num Estado organizado, num Estado civilizado, que tem regras. E, portanto, nunca eu posso preconizar que as pessoas façam justiça pelas próprias mãos. Não é o faroeste, não é? Nunca. Não posso, de facto... Pode-se compreender a reação das pessoas. Pode-se dizer que as pessoas reagiram a quente e, naturalmente, que, em termos de graduação da pena, evidentemente que há depois um conjunto de atenuantes que podem levar em conta na apreciação do julgamento. Agora, dizer que as pessoas foram assaltadas, peguem uma arma e disparem e matem, porque hoje uma arma é um instrumento perigosíssimo. Não, e uma arma ilegal, também sabemos, não é? É um instrumento perigosíssimo e, evidentemente, que o manusear uma arma é preciso as pessoas terem a licença de porte de arma, a licença e terem preparação. Evidentemente que se uma pessoa reage a quente, naturalmente que a reação vai ser fazer um disparate. E o fazer o disparate, evidentemente que tem que sofrer consequências, porque qualquer pessoa que reaja numa circunstância igual a esta, evidentemente que comete um crime. Rui, num crime desta natureza, qual era a moldura penal? Neste caso foram 13 anos. Sim. Foi condenado a 13 anos, mas ia de quanto a quanto? Depende do tipo de homicídio, pode ir até aos 25, 20 anos. Que é a pena máxima que nós temos. É foi atingido um guarda. Exatamente. Portanto, pode ir... é um crime grave. Dentro da moldura penal que nós temos em Portugal, é dos crimes com maior gravidade. E é uma agravante também o facto de neste caso a vítima, mas o assaltante já estar algemado por uma autoridade? Eu não queria estar a comentar o caso concreto, porque não posso comentar o caso concreto. Muito bem. Não posso, nem quero comentar o caso concreto. O que eu posso dizer é que, por exemplo, este julgamentos desta natureza teve um figurino especial, que tem a intervenção do júri. E vale a pena dizer às pessoas que Isto é raro, não é? Mas é raro em Portugal. É raro em Portugal a intervenção do júri. Nós não temos a cultura. O que é a intervenção do júri? A intervenção do júri é que é um tribunal que é composto por juízes togados, que são juízes de direito, não é? E depois mais 4 juízes, que são juízes da sociedade civil. Isto é feito um sorteio, desse sorteio elege-se 4 pessoas, que são, digamos, que passam a ter intervenção naquele julgamento. São pessoas que têm que ter escolaridade obrigatória, que têm que estar no pleno uso dos seus direitos civis e políticos, que não podem ter uma folha de registro criminal manchada. Portanto, há um conjunto de pessoas qualquer cidadão qualquer cidadão, isto é com base nos cadernos eleitorais, do recenseamento eleitoral, que escolhe 100 eleitores e depois daí é feito novamente uma triagem e um sorteio de 4 juízes. Então, esses 4 juízes, que são os leigos, intervêm no julgamento com 3 juízes, que são os juízes togados, os juízes de direito. E, portanto, temos uma intervenção de número ímpar, 7 pessoas a julgar. Isto é uma tradição, aliás, é uma tradição mais até do regime inglês. Mas, naturalmente, que há muito, por exemplo, nos Estados Unidos, a intervenção do júri tem uma frequência muito grande. Nós não temos uma cultura. Porque quem é que tem competência para requerer a intervenção do juiz? Isto nem depende do juiz. Isto é o Ministério Público, é o arguido ou o assistente, isto é, o ofendido. Podem requerer, eu quero que este julgamento seja com intervenção do júri. O juiz nem sequer pode recusar.
E, portanto, essa intervenção de júri, é preciso dizer que muitas vezes, por exemplo, as pessoas não requerem intervenção de júri. Nós não temos essa tradição e, de facto, devíamos ter. Porque é importante chamar a sociedade civil a participar também num conjunto de crimes. E é importante que se continue a ter esta prática de chamar as pessoas para poderem também julgar. Só que, curiosamente, ou por falta de traqueios, normalmente hoje os jurados, que pode ser um agricultor, desde que saiba ler, que pode ser um licenciado em engenharia, pode ser um jornalista, qualquer pessoa que caia no sorteio, evidentemente que os intervém naquilo que se chama a matéria de facto, isto é, na culpabilidade, dizer que aquele senhor era ou não culpado de ter praticado aquele crime. Culpado, vota-se. Portanto, entra na votação, intervém nisto e intervém também na medida da pena. Antigamente nós tínhamos a intervenção do júri que só intervinha na matéria de facto. Quando era para graduar a pena, não intervinha. E vota-se. E o juiz togado, mesmo que tenha uma opinião diferente, faz vencimento a tese de 4-7, se tivermos os juízes togados 3 a dizerem de uma determinada maneira e os juízes, os leigos, os jurados, a votarem num determinado sentido, faz vencimento de 4 votos, não é? Dos 4 votos. É preciso perceber isto. Normalmente, por exemplo, o arguido tem muito medo de requerer a intervenção do jurado, porque há um conjunto de crimes, evidentemente que, o Tribunal de Júri intervém normalmente nos crimes que têm uma pena abstrata superior a 8 anos, também nos crimes contra o Estado, contra a segurança do Estado, e etc. Não é em todos os tipos de crimes. É preciso também dizer, não é em todo o tipo de crimes. Normalmente os jurados são mais severos do que o próprio juiz togado na aplicação. Crimes mais socialmente censuráveis. Exatamente. Portanto, tem uma reprovação do ponto de vista da conduta social muito mais aguda, muito mais severa do que tem o juiz togado. E, portanto, eu já tive julgamentos com intervenção de júri, que eu entendia que deveria aplicar uma determinada pena, e eles entendiam, e votou-se, e a votação é secreta, não é? Que entenderam que a pena deveria ser uma outra. E, portanto, eles hoje, em Portugal, é um sistema igual ao sistema americano. Intervém na matéria de facto, isto é dizer, no dia tal, às tantas horas, aquele senhor deu ou não deu um tiro. Provado ou não provado? Provado. E depois, isto preenche o quê? Preenche o crime de homicídio. O crime de homicídio tem uma moldura penal de X anos a tantos anos. Vão votar a pena também. E votam a pena. As atenuantes nesses casos são avaliadas por quem? Pelos juízes ou pela população em geral? Não, pelos juízes togados. Só pelos juízes togados? A análise, tudo o que seja matéria incidental, os juízes leigos não entram. Na pena, imediatamente. Sim, mas aí, na atenuante, quando estão a graduar a pena, intervêm todos. Sim, intervêm todos. Porque a matéria de atenuação também faz parte da determinação da pena. E, portanto, intervêm todos. Só que nós não temos essa tradição. Vocês lembram-se daquele julgamento hoje Simpson, nos Estados Unidos, em que foi com a intervenção de jurados. E, como houve uma forte componente mediática, os jurados foram influenciados. E, portanto, e a pena não era naquele sentido. Foi considerada inocente. Exatamente. A pena era no outro sentido. E foi considerado inocente. E os juízes togados, o critério que tinham era o critério de culpabilidade. De culpa. Não é? Portanto, nós não temos essa cultura, mas eu entendo que é uma boa tradição. Devia ser incrementado. Cristo foi julgado também por um tribunal de júri e condenado, e, portanto, entendo que se deveria apostar mais na intervenção dos jurados em determinado tipo de crimes. Mas isto não depende do juiz. É bom que sem falar neste caso em concreto. É bom que isto fique certo. Não depende do juiz. Se for requerido, é aceito, nem sequer pode ser recolhido. Sem falar neste caso em concreto, isto para a população em geral é muito difícil de entender. Concordas comigo? Do sentimento da população, claro que sim. Claro que sim. Isto causa revolta junto das pessoas. Mas alguém que é constantemente assaltado, perder a cabeça é compreensível. Mas é verdade. Para a população é compreensível. Mas essa base de compreensão pode estar, e julgo que estará sempre presente. Não estamos a falar sequer da sentença, estamos a falar eu julgo que estará sempre presente e deve estar sempre presente naquilo que são, porque na pena entra a culpabilidade, a gravidade do facto, e entram circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes. E eu acho que isso poderá ser um elemento, não é? Poderá ser um elemento para entrar na graduação da pena. Porque provavelmente, se não houver circunstâncias atenuantes, se calhar estaríamos a falar numa pena de outra
de outra dimensão. Agora, evidentemente que as pessoas têm direito, como dizia o Dr. Mário Soares, à indignação, têm direito a revoltar-se, mas a indignação não pode levar a fazer justiça pelas próprias mãos. Dá sempre mau resultado. Assim como, desculpa, claro, Jorge, assim como gerou muita indignação, a indemnização que depois foi aplicada, não é? Pois, nós temos, curiosamente, 11 mil euros a dar à família. Curiosamente, nós temos. Do assaltante. Mas é verdade. Mas aí porque há este fenómeno aí de a população ter reagido epidermicamente, porque é uma pessoa que foi assaltada e etc. E, portanto, claro. Porque normalmente os tribunais são condenados, em termos públicos, por atribuir indemnizações muito baixas. Sim. E, portanto, isto não se pode ser preço por ter cão e preço por não ter cão. Isto é, normalmente, as indemnizações que são fixadas pelos tribunais são miserabilistas. Rui, mas tu também sabes o que é que a população diz imediatamente quando quem assalta recebe a indemnização. Não, é verdade, mas é que não. Claro. A questão é esta. É verdade, mas é que numa pena é assim. É pedido, portanto, há um crime. E depois é pedido, o assistente, que é o ofendido, ou quem o representa, vai pedir depois uma indemnização. E o tribunal, quando aprecia a pena, a indemnização faz parte também do conteúdo da pena. Isso é e, portanto, se atribui uma pena de prisão, depois tem que atribuir uma indemnização, uma correspondente indemnização. O que nós aqui podemos discutir é, vamos nos abstrair da circunstância concreta, porque eu não quero falar do caso concreto. Não, falamos abstrato. Vamos falar do valor vida. Sim. O valor vida, a vida não vale mais do que 111 mil euros. Mil euros? Vamos falar do valor vida. Aliás, havia uma tradição que felizmente foi herdada da jurisprudência portuguesa, que era atribuir ao valor vida a um carro de média importância. Sim. Então havia a atribuição do valor vida na casa dos 25 mil euros. Sim. O que é manifestamente irrisório. Porque se nós formos ver lá fora, e se um julgamento parecido com este, se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, com a intervenção de jurados, a pena seria seguramente muito maior e as indemnizações seriam muito maiores. Não sei se nos Estados Unidos este senhor ia preso. Mas isso... Está bem, isso é outra questão. Nós temos que abstrair, depende dos Estados. Claro. Depende dos Estados. Também depende dos Estados. O que é certo é que isto na sociedade leiriense provocou... É verdade porque as pessoas pagam os seus impostos, as pessoas têm direito a viver em liberdade e em segurança. Isso é uma prerrogativa do Estado. O Estado tem que garantir segurança às pessoas. E não é a lógica de ter um polícia à porta de cada cidadão. Claro. Não é essa lógica. É no combate preventivo da criminalidade. E hoje nós temos problemas. Há um avanço, continua a haver um avanço da criminalidade, determinado tipo de crimes que nós nem sequer estávamos habituados, não fazia parte da nossa cultura judiciária e da nossa cultura do crime. E, portanto, ou seja, o Estado está a enfraquecer-se face aos criminosos. Isso é que é inquietante, não é? A crescer. Ainda esta manhã vimos fotografias num dos jornais, Correio da Manhã, salvo ver, de um assalto, uma sequência de fotos de um assalto numa ourivesaria na Baixa de Algés, à frente de toda a gente e com extrema violência. E não estávamos ali a perguntar qual era a nacionalidade, eram assaltantes. Mas deixa só ver uma reação de um jogador da União de Leiria, o Bruno Miguel, que é simultaneamente também capitão de equipa do União de Leiria. No estádio do União Desportiva de Leiria, o ambiente é de consternação. Bruno Miguel está no clube há 4 anos. É o capitão de equipa e um dos jogadores mais antigos do plantel que melhor conhecia António Bastos. Segundo ele, o empresário não é um assassino, mas um conciliador de conflitos. É uma opinião muito positiva que temos em relação ao Sr. Bastos, tanto eu como o Marcos Soares e, se não estou em erro, o Patrick, são aqueles que estamos cá há 4 anos. E a imagem que temos dele é de uma pessoa humilde, uma pessoa muito responsável e cumpridora. Acima de tudo, acho que o que se passou foi um acidente. Não vejo o Bastos com coragem para fazer uma coisa dessas. E pronto, sentimos tudo isto de uma forma, sei lá, mágoa, porque é uma pessoa que faz falta. E
estamos a sentir todos a falta dele neste momento, principalmente também. Segundo Bruno, o que se passou terá sido um acidente cometido no calor de uma situação de assalto que culminou num desfecho infeliz, agravado por uma decisão onde a justiça terá tido uma mão demasiado pesada. Sem dúvida o que se passou foi um acidente. E se vimos hoje na justiça portuguesa, há casos em que são bem mais graves e não são acidentes e as penas são muito menores. Estamos a falar de uma pessoa que é o Sr. Bastos, é uma pessoa que é responsável por centenas de empregados, não teve nunca nenhum registro criminal. Acho que é mau para ele, é mau para nós e é mau para centenas de empregados que se calhar podem ficar no desemprego. Apesar de estar em prisão domiciliária, António Bastos continua a fazer parte da administração do clube leiriense e, se depender da equipa, assim continuará a ser, enquanto o empresário assim o desejar. Ouvimos também uma das teses que agora a defesa advoga, que terá a arma sido disparada inadvertidamente, terá sido um acidente. Mas nós não queremos, de modo nenhum, estar a julgar neste caso, nem pretendemos, Rui, que tu teças considerações sobre isso. Muito obrigado, Rui, pela tua presença. Muito obrigada. Estamos no final da praça.